Olá, meus amigos, amigos da Casa de Francisco, amigos que estão conectados na nossa fanpage da Casa de Francisco. É uma grande alegria estar com vocês aqui. E aí eu coloquei essa música em especial para que a gente possa iniciar a harmonização nessa noite em que estamos aqui reunidos para refletir sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o meu convite agora é que a gente possa ouvir um pouquinho essa música, vibrando por todos do nosso planeta Terra, por todos que estão atravessando tribulações, aflições, angústias, aqueles que se encontram desolados, tristes, que possamos pensar no nosso irmão maior, Jesus, que Ele fique conosco, desse momento em diante, em que refletiremos sobre o Evangelho. Mestre querido, eu te suplico, fica Jesus. Boa noite, Sueli Vieira, Josefa, Gorete, Márcio. É uma alegria estarmos conectados aqui por essa tecnologia, nessa noite em que nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título desse capítulo é O Cristo Consolador. Jesus, nesse momento, Mabelle, boa noite. Marcinha, Diana, Cris, Adriana, Kátia, Augusto Frederico, Ana Clébia, boa noite, meus irmãos. Vivi, boa noite. Isabela, Michele, boa noite, minha linda. Que Jesus seja com você, com toda a sua família. Amanda, boa noite. Mestre querido, eu te suplico, fica Jesus. Então, com essa canção nós iniciamos essas reflexões dessa noite. Gente, eu gostaria de inicialmente ler um trechinho de O Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo 6, O Cristo Consolador, porque nesse momento em que nós atravessamos, lembrar desse capítulo é muito revigorante. A doutrina espírita, ela é uma doutrina que crê efetivamente em Deus, mas não aquele Deus antropomórfico que as pessoas se habituaram a acreditar. Nós não acreditamos, como espíritas, num Deus que julga, num Deus que pune, num Deus que inflige àqueles que Ele criou dores acerbas acima daquilo que nós possamos carregar, compreender e abstrair as lições que nos são enviadas. Então, nesse trechinho que eu peço permissão para que eu leia, para que seja fidedigna a leitura e a compreensão, eu vou fazer aqui esse início. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles, os anjos consoladores, lhes virão enxugar as lágrimas. Percebam que, nesse primeiro parágrafo, o Espírito de verdade, o autor desse trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos mostra claramente que nós não estamos sós.
Seja qual for a aflição que estejamos a atravessar, seja uma provação individual, seja uma provação coletiva, seja uma provação familiar, nós não estamos sós. Nós precisamos ter essa certeza, precisamos estar convictos de que os anjos consoladores, esses enviados por Jesus, estão ao nosso lado. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos atravessando nesse momento uma quarentena que está trazendo para todos nós uma série de reflexões. Há alguns que compreendem como sendo um grande flagelo, e de fato é um flagelo. Nós vamos encontrar também respaldo disso em O Livro dos Espíritos, que eu vou comentar um pouco mais adiante, mas ao mesmo tempo, nunca a humanidade parou para pensar tanto no próximo, no coletivo, como nós estamos observando agora. Até mesmo aqueles que da sociedade são invisíveis, que são os que vivem em condição de rua, os moradores de rua, passaram a ser lembrados por muitos de nós. Percebam que esse é um momento em que nós estamos tendo a grande oportunidade de exercitar a fraternidade universal, de nos enxergarmos como irmãos. Nós estamos vendo a grande dor por que passa diversos países, mas especialmente os nossos irmãos que são moradores da Itália, o berço da civilização, que está atravessando dores acerbas. Nós que estamos aqui no Brasil, mais especificamente aqui em Fortaleza, acompanhamos pelos noticiários, pelas TVs, e é muito doloroso nós imaginarmos que mais de 600 pessoas desencarnam por causa de um vírus invisível, que minúsculo ao olho humano, microscópico ao olho humano, mas que está ceifando vidas por imprudência, por incautela dos governantes, por uma série de questões que não cabe aqui a gente declinar. Mas é importante a gente parar para refletir que estamos exercitando a fraternidade e passamos a não olhar somente para o nosso umbigo, para dentro das nossas casas, para as nossas condições, para as nossas famílias. Nós passamos a olhar para o próximo, passamos a olhar para o outro. Passamos também a ter a grande oportunidade de conviver com os nossos familiares dentro dos nossos lares. Parece assim uma coisa muito louca. Mas depois que passamos a viver a quarentena, nós passamos a ter a oportunidade de estar mais próximos dos nossos irmãos, dos nossos esposos, dos nossos filhos. Passamos a ter a oportunidade de olhar para cada um desses e aprender a conviver com essas diferenças. Aprender a respeitar os espaços, aprender a compreender que cada um é um espírito imortal e que tem as suas idiosincrasias, tem as suas particularidades e nós devemos respeitar. Nesse momento, eu gostaria de convidar cada um que está conectado conosco a emitir um pensamento de amor, de vibração, por todos aqueles que nesse momento se despedem dos seus parentes, dos seus familiares, aqueles que estão se despedindo do nosso planeta Terra, retornando à pátria espiritual, aqueles que estão se despedindo dos seus parentes porque estão descendo ao sepulcro, descendo aos cemitérios e não estão tendo nem a oportunidade sequer de velar e de sepultar seus mortos. Percebam que nós estamos tendo a oportunidade de nos solidarizarmos de uma maneira muito mais efetiva, enxergando que nós não somos indivíduos separados de um coletivo.
fazemos parte de uma família universal. Mas também no meio dessa reflexão, eu até comentei com o Newton, com meu irmão, que eu nunca vi tanto espírita com medo de desencarnar. Por incrível que pareça, é todo mundo correndo para ter álcool em gel, para se assegurar com as máscaras, com as proteções que são recomendadas pelos órgãos, mas ao mesmo tempo nos faz refletir. O que é que nós estamos fazendo com a mensagem que nós recebemos há mais de 200 anos? O que nos cabe de reflexão sobre a vivência daquilo que nós acreditamos, que é a imortalidade da alma, de que nós somos apenas viajores do tempo, de que nós não viemos para esse planeta para nos perpetuar. A desencarnação nos traz essa reflexão. E quando ela vem assim de maneira coletiva, e que nos assusta, e que nos toma de assalto, é importante que a gente pare e reflita um pouco sobre o que nós estamos de fato apregoando e o que é que nós estamos de fato vivendo. Existe muitas vezes essa distância entre o que eu falo e o que eu pratico, entre o que eu digo, o que eu acredito e entre o que eu de fato vivo. Essas reflexões, elas são apropriadas para esse momento, para que a gente possa, não aqui se colocar na condição de juiz sobre como cada um está vivendo a sua espiritualidade, a sua religiosidade, mas para que a gente pare para refletir que absolutamente nada acontece sem a permissão de Deus. Nós sabemos que nem sequer uma folha cai sem que Ele permita. E na consciência de que existe um comando maior por detrás de tudo isso, é que nós não podemos nos entregar ao desespero e achar que tudo vai acabar. Poucos dias atrás, uma amiga querida me mandou uma mensagem questionando: Mone, nós entramos no período de transição porque está tendo vários desencarnes coletivos. E eu disse: minha querida, nós estamos muito distante do mundo de transição. Porque o nosso egoísmo ainda é tão grande, é tão vigente, que a gente vê na manifestação aonde as pessoas vão ao supermercado e procuram tirar dali tudo como se o mundo estivesse prestes a se acabar. Como se todos os alimentos estivessem a se extinguir. Fala-se em uma medicação e as pessoas correm imediatamente para a farmácia e tiram em quantidades consideráveis medicamento que poderia salvar outras vidas. Então, para que a gente possa dar continuidade aqui a essa leitura, eu queria lembrar também que pouco depois dessa abertura no item 6, Jesus, ou o Espírito de Verdade, nos diz o seguinte: obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Jesus é esse jardineiro divino. Ele continua a cultivar as nossas almas. Nós não estamos sozinhos. Não esqueçamos disso. Também, quando eu falei na referência de O Livro dos Espíritos, lá no livro 3, capítulo 6, existe uma pergunta, a 739, aonde Kardec fez um questionamento. Os flagelos destruidores têm uma utilidade sob o ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? A resposta dos espíritos foi: sim, eles mudam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que disso resulta não é frequentemente percebido senão pelas gerações futuras.
que nós estamos vendo acontecer agora no nosso planeta Terra, diante dessa pandemia, é uma transformação. Então, desencarnes coletivos acontecerão, mas as nossas almas, o nosso interior também está passando por essa transformação. E o apelo que nós fazemos é para que a gente possa tirar as lições necessárias de tudo isso que está acontecendo. Retorno a dizer, nós não estamos sozinhos. Então, lembremos do Cristo, evoquemos o nosso anjo da guarda para junto de nós, para que nós possamos ter paciência, possamos nos entregar nas mãos de Deus, fazendo aquilo que nos cabe, porque nós não podemos colocar tudo nas mãos de Deus, existem responsabilidades que são nossas e que são reais e que são imediatas, que nós precisamos nos movimentar para fazer acontecer, mas jamais nos entregarmos ao desespero. Meus amigos, meus irmãos, agradeço demais a oportunidade de ter estado com vocês. Envio daqui, olha, um abraço grande para todos vocês. Amanhã, às 20h30, nós teremos aqui a Anacleides Lima Verde, que vai fazer um comentário também sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja com você, com a sua família, com todos os habitantes do nosso planeta Terra, e que ele permaneça conosco, esse amigo querido, seja conosco hoje e sempre. Paz e bem.